Então, antes de passar as instruções sobre esse evento que vai acontecer agora, eu queria só fazer uma introduçãozinha. Então, informar a todos, primeiro, né, agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando mais essa atividade. Então, lembrar que o webinário é uma iniciativa conjunta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa da Unifesp, junto com a Reitoria e o Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Então, é uma atividade conjunta, né, organizada pela Pró-Reitoria, no papel da Coordenadoria de Pesquisa, principalmente. Eu estou substituindo, né, nesse momento, a professora Marimélia, que tem conduzido muitas essas atividades aí ao longo desses meses, porque ela está numa outra atividade que, enfim, que ela precisou participar. Então, é um prazer estar fazendo parte especificamente dessa edição, né, que nós temos aqui hoje, a professora Zila. Agradecer, Zila, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, de ter se, né, disponibilizado aí a fazer a sua apresentação. Então, a professora Zila, ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva, ela é professora livre-docente, e aí a gente vai abrir, então, antes da Zila iniciar, né, a fala dela, a gente aparece aí na tela de vocês, todos podem ver aí umas orientações de como é que essa atividade tem acontecido. Ela tem sido comum aí para muitos que já participaram dessa atividade, mas para alguns pode ser novidade. Então, o webinário, então, só para informar, ele está sendo gravado, então ele vai estar no futuro, né, depois que terminar, disponível nesse link que está colocado aí no slide, e as instruções para que todos saibam como é que a gente participa. Então, assim, todos os participantes que assistirão esse webinário, eles estão alocados numa sala à parte, né, que a gente chama por streaming, então elas estão fora da sala onde essa apresentação está sendo feita. Então, à medida que as coisas, né, a Zila vai falando, as dúvidas, perguntas que as pessoas queiram fazer, elas poderão fazer pelo chat, então todos têm acesso ao chat, então essas perguntas serão feitas. Eu vou organizar essas questões e vou, ao final da apresentação da Zila, vou fazer essas perguntas, vou direcionar essas perguntas para a Zila, e à medida que essas perguntas forem aparecendo, a gente vai, ao final, respondendo, tá? Esse chat, ele é só visível para nós, né, que estamos fazendo o evento, então a Zila tem acesso, eu tenho acesso, o Michel também, que eu queria agradecer muito, né, o trabalho que ele tem feito, que ele tem nos orientado aí com essa função aqui de remota, e a gente que tem acesso a isso, então as pessoas que estão na sala, no streaming, elas não veem as perguntas que os outros participantes estão fazendo. Então, por isso que eu reúno no final e aí faço as questões para a Zila. Elas poderão... Então, assim, na verdade, é isso. A gente tem aí uma programação que o limite dela vai até a 13h. Então, a gente tem aí, a Zila, acho que deve ter se organizado para fazer uma apresentação por volta de 1h, né, Zila? Mais ou menos isso. Então, em teoria, a gente tem aí até o meio-dia e pouco, e até 13h a gente pode fazer essa discussão à medida que a gente vai apresentando as perguntas, né? Acho que é isso, né? Gostaria de novo lhe agradecer e aí a Zila fica à vontade aí para dar início à apresentação dela. Obrigada, viu, Zila? Bom, eu começo agradecendo o convite da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Eu me senti muito honrada, porque é um tema, enfim, muito caro a mim, e gostei muito da oportunidade de poder falar sobre ele. E espero atender às expectativas. Obrigada, Débora. Obrigada. Então, eu começo aqui, realmente vai ser mais ou menos isso, eu quero falar em torno de uns 50 minutos até a 1h, para depois a gente ter um tempo de resposta às perguntas, tá? Na verdade, a minha apresentação, ela está dividida em 5 partes. A primeira delas, assim,
para eu falar de álcool e Covid e os efeitos, né, os efeitos do álcool durante a pandemia do Covid, eu tenho que falar um pouquinho antes sobre o álcool e seu impacto na saúde, o álcool e seu impacto na economia, para depois a gente, assim, de maneira geral, para depois entrar efetivamente no que tem acontecido hoje e o quanto isso realmente pode impactar a curto prazo, a médio e a longo prazo, tá? Fazendo algumas projeções a partir de dados de pandemias anteriores e dados preliminares que já temos hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Então, depois de falar um pouco do consumo de álcool em tempos de Covid, eu vou falar sobre então, esse impacto presente e futuro e, por fim, algumas sugestões do que fazer. Não só pensando no agora, mas, obviamente, pensando no agora, mas também a médio e longo prazo, porque o que a gente percebe na prática é que o álcool ele tem cada dia mais contribuído com a nossa carga global de doença, em termos mundiais, mas, ao mesmo tempo, ele tem sido muito negligenciado nas políticas públicas. Então, há muita coisa a ser feita, só que a gente não tem respondido de maneira adequada, tá? Então, só para contextualizar, a gente, quando fala de álcool, é claro que a primeira coisa que vem na cabeça é o contexto recreativo, é o uso social, é a comemoração, enfim. Só que, na verdade, a gente acaba esquecendo que esse álcool, hoje, é um dos grandes contribuidores com a mortalidade mundial, tá? Então, no mundo, a cada ano, 3 milhões de pessoas morrem em decorrência do álcool. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o álcool fosse retirado desse contexto, essas pessoas teriam mais tempo de vida, tá? Essas doenças que levam a essa mortalidade são, por exemplo, o câncer, diversas doenças cardíacas, além de acidentes de trânsito e episódios de violência associados diretamente ao álcool, tá? O que a gente sabe hoje é que a cada 10 segundos uma pessoa morre no mundo por causas diretamente relacionadas ao álcool, tá? E quando a gente fala, então não é só mortalidade, mas a gente tem também outras questões, né? Então, uma perda de qualidade de vida. Quando a gente fala de mortalidade, hoje a gente sabe que na faixa etária de 15 a 49 anos, o álcool ele é considerado o principal fator de risco para mortalidade precoce nessa faixa etária. Então, é um tema que tem que ser discutido, que tem que ser estudado. Deixa eu clicar aqui. E também, vocês lembram que a primeira coisa que eu falei é que o álcool ele tem ganho espaço nessa carga global de doença que a gente diz, que ela é medida em termos epidemiológicos como os anos de vida ajustados por incapacidade, ou seja, a perda desses anos de vida. E o álcool é responsável por quase 5% dessa carga global de doença no mundo. Então, não é pouca coisa, tá? É claro que a cada dia diversos países têm enfrentado de maneira mais correta digamos, esse efeito do álcool, esse uso danoso do álcool nas populações, e outros países não têm tocado muito nesse assunto. Então, eu vou depois também comentar um pouquinho com vocês o que dá para a gente fazer ou não, porque, assim, estou mostrando que é preocupante, né? Então, só continuando na questão da preocupação, segundo dados da OMS, em termos globais, 27% dos acidentes de tráfico não existiriam se não existisse a presença do álcool, ou seja, é um fator causal mesmo, né? A gente em epidemiologia sempre tenta separar o que é uma relação causal e o que é uma associação simples, né? E em termos de álcool, a gente tem relação causal em pelo menos 11% dos cânceres coloretal, 5% dos cânceres de mama são causados pelo álcool, tá? 20% dos episódios de tuberculose e assim por diante. Novamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não tivesse o álcool, né, neste cenário, estes casos teriam sido prevenidos, tá? Não é que todo câncer de mama seria prevenido, mas esses que são causados pelo álcool seriam. Uma coisa que é importante dizer em termos de Brasil, esses são dados do DataSUS, do Sistema de Informação de Mortalidade, sim, mostra o seguinte, que no Brasil a mortalidade por álcool tem crescido especialmente nas faixas etárias mais velhas, ou seja,
se a gente, eu não sei se vocês conseguem ver o gráfico direitinho, mas o que a gente vê aqui? Aqui são dados desde 2000 até 2013, não são os dados mais atualizados, mas são dados importantes para a gente dar uma acompanhada no que está acontecendo. Então, o que a gente vê? Que nas faixas etárias maiores, ou seja, a partir dos 50 anos, eu tenho um crescimento da mortalidade por causa 100% atribuível ao álcool nesses últimos anos. Então, assim, a gente sempre se preocupou e deve continuar se preocupando com episódios de intoxicação alcoólica entre os mais jovens, o álcool como fator de risco para mortalidade precoce entre esses mais jovens, porém, o maior crescimento na mortalidade 100% atribuível ao álcool tem acontecido na faixa etária dos mais velhos, tá? Então, isso é algo importante para a gente colocar aí. Em termos de Brasil, quando nós somos comparados aos países da América, aos outros países da América Latina, nós somos os oitavos no ranking de mortes totalmente atribuíveis ao álcool. Então, hoje nós temos 40 mortes totalmente atribuíveis ao álcool a cada 100 mil pessoas, tá, ao ano. Então, isso nos coloca numa posição, não é um tipo de ranking que a gente não gostaria de estar à frente, mas estamos, tá? E aí eu sempre gosto nas minhas falas, trazer a questão do álcool e câncer, porque esse é um tema que ele tem sido pouco debatido, especialmente no Brasil, e aí ele não tem necessariamente a ver com o efeito do álcool quando feito em altas doses, ou isso só acontece entre pessoas que bebem demais ou que são dependentes de álcool. Não. O efeito do álcool e o câncer acontece até em baixas doses, tá? Então é importante sempre lembrar isso. Eu trago aqui para vocês, então esse lembrete vem da seguinte forma. Existe uma lista da Organização Mundial da Saúde, da Agência Internacional de Pesquisas para o Câncer. A lista 1 deles é das substâncias que hoje são comprovadamente carcinogênicas para os humanos. Nessa lista, nós temos cerca de 120 substâncias, entre elas o tabaco, a sílica, o benzeno, o asbesto, que já para nós é claro que elas são carcinogênicas, e o álcool. Só que a gente não fala sobre isso. E não é o álcool em termos, uma ação in vitro do álcool ou em camundongos, não. É para seres humanos e na forma de bebida alcoólica. Então, não é um teste específico laboratorial, não. É bebida alcoólica consumida de maneira regular. E aí eu trago isso, eu tento, é claro, parece que estou trazendo uma visão do apocalipse, mas não é isso. É sempre melhor que nós tomemos decisões informadas para tudo na nossa vida. Então, que a gente saiba quais são os riscos e os benefícios de tudo que nós estamos fazendo, até porque tudo na nossa vida vem permeado de risco e benefício, de proteção e risco. Então, é importantíssimo a gente ter essa clareza para tomar uma decisão informada. E aí, a decisão é individual, já vou falar um pouquinho do efeito coletivo dessa decisão, mas em termos globais, é importante a gente entender o que nós estamos consumindo. E aí, eu digo isso porque eu até coloquei aqui a frase, nós temos que lidar com o que é. Então, apesar de o álcool, e é verdade, ser um fator de socialização, estar presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano e nas nossas comemorações, de maneira geral, quando nós colocamos na balança, em termos orgânicos, o que a gente sabe hoje é que não existe dose segura de álcool que eu possa dizer para a pessoa, olha, se você tomar uma dose por dia, você está seguro. Não, o que a gente sabe é que uma dose por dia tem menos risco. E aí a pessoa, é claro, se comparado à pessoa que toma uma dose por dia, que toma 5, essa que toma uma dose, mesmo para câncer, ela tem menos risco. Porém, mesmo uma dose por dia, aumenta o risco de diversos tipos de câncer, pelo menos 7 tipos de câncer. Então, é uma decisão que a gente tem que fazer sempre baseada em dado epidemiológico, tá?
Um grande levantamento que foi colocado em 2018 no Lancet, um grande levantamento, eu digo, um estudo que avaliou o dano global, né, causado pelo álcool, nos traz a mensagem final de que quando se é colocado na balança, a gente tem realmente mais prejuízo do que proteção ou do que efeito benéfico, tá? Só que não é só para a saúde, né? Assim, se a gente for pensar em termos, e isso é uma coisa que a gente discute muito, o quanto que as nossas decisões são individuais e o quanto elas impactam no coletivo, tá? É claro que muitas das nossas decisões, elas são individuais e vão se manter no nível individual. Até o álcool, para muitas pessoas, a decisão ela pode não impactar o coletivo. Mas é importante dizer para vocês uma coisa que também a gente esquece, que é o seguinte: o consumo de álcool, esse efeito do álcool em termos de carga global de doenças, impacta em termos mundiais, cerca de 5% do PIB. Em termos de Brasil, um estudo que tem algumas limitações, isso eu tenho que dizer, mas um estudo de 2008 mostra que, em termos de Brasil, nós temos um impacto em 7% do nosso PIB por conta desse consumo abusivo de álcool. Seja, e eu já vou mostrar no próximo slide aqui, só um minutinho, seja por conta de custos diretos e custos indiretos, tá? O CDC, ele mostra para os Estados Unidos um custo aproximado de 249 bilhões ao ano, o quanto que o álcool drena da economia norte-americana, sendo que 10% desse custo é diretamente associado ao serviço de saúde. A maior parte do custo, um pouco mais da metade, é diretamente associado às perdas trabalhistas, tá? Então, perda de produtividade, quando você tem que contratar alguém para compensar um trabalho que não foi feito por outro, as faltas no trabalho, isso é mais difícil de calcular. Então, é claro que esse não é um dado extremamente preciso, mas é o dado que tem sido divulgado pelo CDC, tá? Em termos de Reino Unido, o que o governo do Reino Unido tem de cálculo é o seguinte: o álcool tem drenado cerca de 21 bilhões por ano da economia do Reino Unido. Desses 21 bilhões, 3,5 são custos do SUS deles, né, que é o NHS. E, então, é um custo que tem que ser considerado. Enquanto isso, no Brasil, a gente não tem esse dado. Então, eu fico sempre muito interessada em a gente encontrar economistas que pudessem se envolver com isso, porque hoje os nossos dados, para vocês terem uma ideia, esses são dados, esse é um infográfico do Ministério da Saúde, tá? Lançado há 2 anos atrás. Esse infográfico, ele mostra o seguinte, que para o SUS, para a internação no SUS, ou seja, não é só, é só a internação, não entra aí o custo na atenção básica, tá? Entra o custo de internação, só para o SUS. Todas as causas diretamente associadas ao álcool custam 105 milhões ao SUS no Brasil. Só que aí não está incluindo nenhum outro tipo de efeito, tá? Por exemplo, aqui não inclui um acidente de trânsito cuja a pessoa que provocou estava intoxicada com álcool, não entra aqui. Então, é só causa realmente direta. Então, internação por dependência de álcool é mais isso, tá? E aí, olha que interessante, já vou chegar na Covid, mas antes de chegar na Covid álcool, eu queria contar um outro dado muito curioso. Pela primeira vez, a OMS, eles fazem um relatório anual de saúde, né, um relatório estatístico anual, como que o mundo está enfrentando a carga global de doença e buscando atingir as metas do desenvolvimento sustentável, né? Neste ano, eles acabaram de lançar, faz 3 semanas, e pela primeira vez eles colocam o álcool como sendo uma coisa que precisa ser debatida e precisa ser incluída nos planos. Então, veja, isso palavras da própria OMS. Ela reforça a necessidade da redução global de uso de álcool, tá? Veja, não é uma posição
de proibição, é uma posição de vamos reduzir a quantidade de consumo, porque quando eu reduzo a quantidade de consumo, eu reduzo a carga global de doença, e a gente tem muita evidência disso. Quanto mais eu aumento o consumo de álcool per capita na população, mais eu aumento doenças crônicas não transmissíveis e todos os efeitos mais imediatos, como, por exemplo, acidentes e etc. Tá? Mas o que diz a OMS? Eles sugerem reduções substantivas na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, requerem um sistema nacional de saúde, que no nosso caso é o SUS, fortalecido para ofertar serviços equitativos e de alta qualidade para o manejo, né, dessas doenças, começando pelo controle de hipertensão e políticas que diminuam drasticamente o consumo de álcool e tabaco. Esse mesmo relatório prevê, por estimativas que eles têm feito, um aumento de consumo global do álcool pelas tendências que têm sido avaliadas, especialmente nas Américas. Então, as Américas, e é uma região do sul do Pacífico, mas as Américas, digamos que estão aí em alerta, tá? E aí, a gente entra diante, tem tudo isso, mas a gente entra numa outra, assim, isso é algo que já está acontecendo, é uma situação, o álcool é uma situação que tem que ser tratada como uma questão de saúde pública, que não afeta, ou seja, a decisão, né, de consumir ou não consumir pode não afetar só a pessoa, pode não ser só uma questão de liberdade individual, porque a partir do momento que eu gero custos à sociedade, seja financeiro, né? Seja em termos de você, por exemplo, através de um episódio de violência doméstica, comprometer as pessoas, ou através de um acidente de trânsito, você comprometer outras, né? E isso acaba nos fazendo entender que o álcool quando a gente discute a questão de políticas de álcool, eu tenho que pensar coletivamente e não só individualmente. É claro, sempre tentando ao máximo preservar as liberdades individuais, mas nunca esquecendo que, em termos de álcool, eu tenho danos a terceiros que podem, inclusive, contribuir mais em termos de efeito, né, do álcool do que o dano individual. Tá? E aí a gente chega na Covid, e o álcool e Covid. Então, vocês devem ter recebido diversos memes. Eu, particularmente, não sei se é porque eu trabalho com isso, mas eu recebo pelo menos uns 2 ou 3 por dia. Agora, nas últimas 2 semanas, deu uma acalmada, mas logo no começo do nosso isolamento social, a gente recebia diversos memes sobre o quanto que as pessoas estavam apostando no álcool, né, para o enfrentamento realmente da situação, mas várias brincadeiras, mas que no fim tinham, né, e elas têm um fundo de verdade. Eu já vou mostrar por que esse fundo de verdade existe, porque as pessoas estão realmente mais propensas a esse consumo nesse momento, tá? Então veio o coronavírus. E aí a gente sabe que desde o final de março, não só no Brasil, mas no mundo todo, diversas mudanças aconteceram. Além da situação ter gerado uma insegurança, um medo nas pessoas, nós tivemos várias medidas que a gente chama de intervenções não farmacológicas que foram propostas pelos governos, tá? A primeira delas foi a questão do distanciamento físico. Então, as pessoas, elas estão trabalhando em home office, elas estão mais distantes, tá? E com esse distanciamento físico vem diversas questões que eu já vou trazer, mas além dessa medida vieram diversas outras. Então, por exemplo, fechamento de estabelecimentos do comércio, incluindo bares e baladas, vamos guardar essa informação. Fechamento de escolas e universidades, encerramento, né, cancelamento de eventos culturais, eventos esportivos, limitação no acesso aos serviços de saúde. Por quê? Porque, basicamente, o serviço inteiro se focou agora em Covid. Então, por exemplo, claro, para dar conta da demanda, então, as UTIs não podem ser preenchidas por outros, por exemplo, por cirurgias eletivas, porque é necessário que esses leitos sejam reservados. Então, a gente está realmente tendo menos... Nós não podemos ir presencialmente em consultórios médicos, então está tendo uma limitação nessa questão do acesso à saúde. O trânsito está reduzido.
E nós temos a principal questão aí, que é o confinamento doméstico e o medo, que geram aí um componente que eu já vou dizer que é um componente que acaba favorecendo esse consumo de álcool. Mas notem, de todas essas mudanças que ocorreram, algumas nos levam a uma facilitação do acesso ao álcool e outras a uma dificuldade, né? Então, se a gente for olhar com calma, por exemplo, o fechamento de bares e baladas implica numa redução do consumo público de álcool, tá? Se a gente olha essa questão de redução de eventos esportivos, eventos culturais, a gente também tende a imaginar que haveria uma redução de consumo, porque a gente está reduzindo esses eventos e assim por diante. Trânsito reduzido, a gente imagina menos efeito do álcool no trânsito, porque a gente sabe que, especialmente em São Paulo, a gente tem um efeito importante nas sextas, sábados e domingo do álcool nos acidentes fatais, tá? E aí nós temos que considerar esta mistura toda, o confinamento doméstico e essa sensação de insegurança e medo para entendermos o que está acontecendo no mundo em termos de álcool, tá? No começo de março, eu tive a oportunidade de participar de uma publicação sobre o que foi uma revisão, na verdade, para tentar prever o que poderia acontecer com o padrão de consumo de álcool das diferentes populações, tá? Naquele momento, início de março, meados de março, a situação ainda não estava tão definida, mas o que a literatura nos mostrava? O que a revisão de literatura buscando outros momentos pandêmicos, outros momentos de desastres naturais, por exemplo, furacões, tsunami, momentos de guerras e episódios de terrorismo, como, por exemplo, o terrorismo nas Torres Gêmeas e assim por diante. Tudo isso, e crises econômicas muito importantes que aconteceram em alguns países do mundo. Então, tudo isso foi levantado, e o que a gente encontrou? Encontrou que crises econômicas e de saúde pública, elas não têm um comportamento padrão no uso de álcool das populações. O que acontece? Nós encontramos dois cenários. Então, populações em que houve um aumento de consumo de álcool, especialmente associado ao estresse, medo e ansiedade que essas pessoas estavam sentindo, então elas utilizavam o álcool como uma forma de automedicação, entre aspas, tá? Quanto mais isolamento social, então, por exemplo, em casos de outras pandemias, de SARS, por exemplo, quanto mais isolamento social existe, mais as pessoas se sentem menos amparadas, elas se sentem com mais dificuldade por conta da solidão e desse isolamento mesmo, né, com menos interação social, e mais tempo livre. Então, foram os principais motivos associados a um aumento de consumo de álcool, tá? Isso falando de curto prazo, eu já vou chegar no longo prazo. E em algumas populações, houve redução no consumo de álcool. E essa redução foi basicamente atrelada à redução da oferta de álcool, também já vou falar disso dando exemplos atuais, especialmente da África do Sul. Então, houve uma redução na oferta, na oferta eu digo, na facilidade de acesso a esse álcool, porque lojas foram fechadas, ou enfim, ou porque houve dificuldade de chegar até o álcool, então há uma redução de consumo. E redução da capacidade de compra. Então, especialmente nas comunidades que já têm uma renda menor, quando vem a crise econômica, eles acabam cortando esse consumo de álcool. Então, funciona diferente de acordo com a classe socioeconômica e com as leis de álcool de cada país, tá? Isso utilizando dados, então, do passado. Mas o que aconteceu nesses países em termos de médio e longo prazo? Olha que interessante, então dados desses eventos traumáticos que a gente diz, populacionais, então não é evento traumático individual, porque a gente já sabe, inclusive, que os eventos traumáticos individuais, sim, aumentam muito, né, a chance de a pessoa se tornar dependente de álcool. Mas os eventos traumáticos populacionais também têm esse efeito. Então, por exemplo, em algumas comunidades americanas e do Caribe que passaram por furacões, as pessoas que viveram mais de perto dos furacões e mais episódios de furacões tiveram tanto aumento
a médio e longo prazo da prática do binge drinking, que é beber 5 doses de álcool ou mais em uma ocasião, quanto aumento de dependência mesmo, de diagnóstico de dependência com necessidade de tratamento a médio e longo prazo. Então, veja, a gente tem que considerar esses dois momentos. Então, tanto no momento em que a pandemia ou o evento traumático está ocorrendo, quanto esse evento 2 ou 3 anos depois, sempre comparando o exposto e não exposto, que isso é a base da epidemiologia, tá? Só que, olha, outro dado interessante, isso não foi igual entre as populações. Então, esse efeito era muito maior, esse aumento da dependência do binge entre os homens do que entre as mulheres, tá? E, além disso, fatores contextuais e socioeconômicos anteriores ao evento traumático também influenciavam. Então, para as comunidades mais pobres, existia a dinâmica era um pouco diferente do que as comunidades mais ricas, tá? Então, isso tem que ser considerado também. Ou seja, não existe uma regra para todos. Mas foi interessante a publicação desse artigo, porque nos fez começar a entender como as coisas funcionaram no passado. Nem tão passado assim, né? Mas enfim, nos últimos eventos traumáticos populacionais. O Brasil não estava em nenhum desses estudos, tá? Bom, e aí, o que a gente vê? A gente vê que, na prática, no final de março, os países começaram a mudar as suas políticas de álcool, para o bem e para o mal. Tá? Então, o que acabou acontecendo? Alguns países, como a Austrália, desculpa, como a África do Sul, a Groenlândia, a Tailândia, o Panamá, foram países que fizeram uma proibição completa da venda de álcool, o que é uma medida altamente questionável, tá? Porque não existe evidência hoje de que uma proibição completa seja mais benéfica do que limitações parciais de horário de venda, de ponto de venda, licenciamento dos pontos, né? Mas alguns países fizeram isso. Eu já vou contar o caso da África do Sul para vocês em detalhe, porque ele foi um experimento natural fantástico e as coisas mudaram nessa última semana, então os dados são fresquinhos de ontem, tá? Outros países fizeram o seguinte, liberaram o álcool como serviço essencial. Então, em alguns países, o álcool não poderia ser vendido em locais não licenciados para o álcool, mas passou a poder, porque ele foi colocado como serviço essencial, então pontos que não podiam vender álcool puderam passar a vender, exatamente o oposto desses outros países que eu falei. Outros acabaram liberando as vendas online que não eram permitidas para álcool, tá? Outros começaram a pensar em limitações de promoção. Então, eu não sei se tem acontecido isso com vocês também, mas eu até ontem, antes de terminar aqui a apresentação, eu fui só confirmar se continuava igual. Todas as vezes que eu entro num aplicativo específico de mercado, que eu faço compra online agora, a primeira coisa que me popa, né, que aparece para mim, é uma propaganda sempre de alguma bebida. Ou é vodka, ou é whisky, ou é gin, né? Ontem foi gin, até depois fiz um print para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa, ou eu vou buscar macarrão, aparece a promoção de uma bebida alcoólica. E às vezes são promoções assim, absurdas. Então, alguns países começaram a limitar essas promoções. Então, por exemplo, se o preço da vodka é R$40, eu não posso vender por 20. Ou se o preço é X, eu não posso vender por menos do que X, tá? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você diminui o poder de compra desse álcool, tá? Aí países como a Tailândia fizeram uma redução e outros países como a Rússia, por exemplo, fizeram lá a divulgação para as pessoas acabarem bebendo mais. Então foi bem diferente a forma como os países agiram em março e em abril. E agora mudou tudo em maio, junho, que eu já vou contar para vocês. Um caso que eu acho dos mais interessantes, por ser um fenômeno, digamos assim, um experimento que a gente chama de experimento natural, que é aquele experimento que você, na verdade, não fez pensando na forma de experimento, mas você tem o com e sem intervenção na mesma população e você consegue comparar. Então, um desenho de estudo interessante, tá? Especialmente para políticas públicas, é o que é mais possível fazer. Então, naquela época, em março, a gente escreveu nesse artigo
em parceria com um autor da África do Sul, que ele descrevia o que estava acontecendo na África do Sul naquele momento, que era o seguinte: no dia 18 de março, os locais de venda de álcool, que são lojas de liquor stores, elas tiveram que reduzir seu horário de venda, começaram a se sujeitar a mais restrições, tá? Já no dia 25 de março, alguns dias depois, veio um novo ato, né, uma nova portaria, eles chamam de Act, eu não saberia a tradução exata na nossa lei, né, mas esse novo ato vem proibindo a venda de álcool por completo, e inclusive o transporte. Então, se alguém fosse preso levando garrafas de uma cerveja de uma casa para outra, ou de um lugar para o outro, ou seja como for, essa pessoa era presa. Então, altamente, digamos assim, foi uma medida altamente, assim, uma restrição extrema, é isso que eu diria. Isso foi, então, em final de março, e aí, na sequência, o que é interessante na África do Sul é que eles têm um grupo de pesquisadores na área de políticas de álcool fantástico, que estão entre os grandes pesquisadores da área no mundo, tá? E o motivo que eles alegaram para essa restrição completa foi reduzir a ocupação de leitos de hospitais, porque, segundo eles, na África do Sul, a maior parte das UTIs ela é ocupada por traumas associados ao uso de álcool, seja por armas, por agressão, né, com armas e tal, seja por acidente de trânsito, e seja por intoxicação, mas enfim, o álcool faz muito parte dessas internações. Então, era uma medida que eles encontraram. Durante esse período, o que aconteceu, né? Então, se a gente pegar os dados, então, vale dizer, gente, aqui tem relatos da mídia e relatos de um artigo que está under review de um dos pesquisadores que estava envolvido com isso, Charles Perry. O que a gente vê? Primeiro, eles relatam, no primeiro mês já, redução na mortalidade geral da população. Então, até saiu uma reportagem no Financial Times mostrando que só 2 países do mundo conseguiram reduzir a mortalidade geral nos 2 meses de Covid, né? E um deles é a África do Sul. Mas aí a gente tem que sempre considerar, teve sim essa restrição para o álcool? Teve. Mas teve também um lockdown extremamente severo. Então, a gente não consegue separar aí o que foi a redução da mortalidade geral na população por conta do lockdown ou por conta do álcool. Mas vale sempre destacar que redução da mortalidade geral num global, em pouco tempo, está sempre muito atrelada à redução de causas externas, né? Porque se a pessoa está doente, é uma coisa que muitas vezes você não consegue reduzir em termos populacionais esse efeito, tão imediato assim, né? Mas em causas externas você consegue. Então, assim, a gente não consegue saber o que contribuiu aí, tá? Mas fica ali uma questão. Outra coisa que eles levantam é que 9.000 ocorrências por traumas foram prevenidas, ou seja, deixaram de ocorrer, eram previstas e deixaram de ocorrer em um mês, tá? Porém, houve aumento da venda de álcool ilícito. Então, de novo, a gente tem que sempre olhar para todos os lados da história, né? Seja lá como for, o que aconteceu no dia 1º de junho, segunda-feira. Vamos só lembrar, acabei não falando, mas na África do Sul, eles têm uma tendência de ouvir muito os cientistas da área de álcool, que inclusive trabalham para o governo, tá? Então, eles estavam envolvidos nessa questão aí de restrição, né? Claro, eles achavam que seria um mês de lockdown, mas acabou durando mais, então tem toda uma questão que também eles planejaram uma coisa que acabou se estendendo. Mas o que aconteceu? Na segunda-feira, o governo reverteu essa lei e ele simplesmente liberou todas as vendas de álcool de um dia para o outro, em parceria com a indústria do álcool, e sem em nenhum momento conversar com esses pesquisadores que eram os que estavam por trás das políticas de álcool e para tentar chegar no meio termo, né? Porque, na verdade, digamos que o benefício da política de álcool está sempre no meio, não é nenhum extremo, porque os extremos eles acabam sendo perigosos em qualquer tema, né? No álcool também. E aí o que aconteceu? Eles simplesmente liberaram venda livre do álcool. Olhem, se vocês procurarem no Google hoje, né, pelo menos ontem, fotos do retorno
as vendas de álcool saíram em toda a mídia da África do Sul, em vários jornais televisivos, né, YouTube e escritos, né, mostrando as filas. Então, as pessoas sabiam que a partir do dia 1 ia voltar a vender a partir das 8 da manhã, e tinham filas que rodavam o quarteirão para compra dessas. Então, aqui vocês estão vendo as filas, tá? E olha, outra coisa altamente curiosa, que também é um dado que espero que os pesquisadores, é claro, aconteceu essa semana, mas espero que os pesquisadores utilizem esse dado até para fazer uma discussão, acompanhar agora e ver como é que as coisas acontecem. Mas vejam, de um dia para o outro, de quando o álcool foi liberado, eles dobraram as entradas por trauma nos hospitais de Cape Town. Então, de um dia para o outro, essa liberação, e basicamente o que diz lá o CEO de um dos núcleos de atenção aí à saúde pública, que em 24 horas, né, o número de casos nas unidades de trauma dobrou, a maioria deles eram pacientes que tinham evidências de estarem embriagados, e alguns tinham ferimentos por arma de fogo e agressões decorrentes de brigas, tá? Então, fica aí também um alerta. Então, é isso que eu estou dizendo, é muito, digamos que é muito, não é simples qualquer tipo de tomada de decisão, tá? Ela tem que ser muito bem pensada, mas de qualquer forma ela tem que ser pensada, ela tem que ser discutida. Outro caso interessantíssimo também, um artigo que saiu semana passada, da Austrália, ele mostra o seguinte: a Austrália é um dos países referência em políticas de álcool, eles têm horário de fechamento, de interrupção de venda de bebida alcoólica, para depois só retomar no dia seguinte a partir de um horário, reduziram muito o consumo deles nos últimos anos, não só o consumo per capita, mas os danos associados ao consumo, porque é isso que a gente realmente quer olhar, né, o quanto que eu estou prevenindo de dano a uma população. O que a Austrália fez? Ela começou a notar nos últimos tempos um aumento gigantesco nas transações por cartão de crédito para compra de bebida alcoólica. Tá? Eles acompanham, eu não saberia explicar para vocês como que eles conseguem diferenciar no cartão de crédito o que é transação de bebida alcoólica ou não, mas eles publicaram um artigo mostrando que a compra de bebida alcoólica aumentou em decorrência desse aumento de transações para a compra de bebidas alcoólicas. E aí, o que eles discutem? Eles discutem exatamente o contrário da África do Sul, porque na África do Sul, eles tiveram um movimento super radical de restrição. Na Austrália, eles tiveram um movimento radical de liberação. Como eu disse, a Austrália é um país referência, né, em controle. Mas o que eles fizeram? Eles relaxaram o controle de venda deles. Relaxaram e aí tiveram flexibilização de venda online que não tinha que ter licença, não precisa mais. Então, eles liberaram muito. E aí, um mês, eles viram o consumo aumentar, essas compras aumentarem, e aí o que eles resolveram fazer? E aparece isso, inclusive, nessa publicação. A medida do governo foi: vamos fazer novos controles. E aí, que tipo de controle eles resolveram fazer? Novamente, vamos pensar, né, vamos ver se isso faz algum sentido. Mas limite de venda por transação. Que limite é esse? Então, as pessoas, quando estão lá comprando no site ou no aplicativo, elas podem comprar, no máximo, 12 garrafas de vinho, 30 latas de cerveja, X de vodka, X de, enfim, de destilados. Mas veja, na transação. Se ela terminar essa transação e fizer uma nova transação e comprar, ela pode. Então, assim, existe digamos, de cara, uma suspeita de possível ineficácia desse tipo de controle, apesar de evidências científicas diversas, e eu já vou depois, no final, concluir com isso, que nos mostram que a melhor forma de eu reduzir o dano numa população, né, o dano do álcool em uma população é através de políticas de controle, não é, novamente, não é uma política proibicionista, mas uma política de você controlar a idade de quem compra, evitar essas promoções absurdas, evitar que a pessoa possa comprar muito de uma vez, porque nós, inclusive, sabemos que, em termos de álcool, existe uma ação farmacológica do álcool que faz com que, quanto mais álcool presente no meu sistema nervoso central, menos eu perceba
que eu realmente preciso parar. Então, a gente sempre diz que álcool atrai álcool. Então, muitas vezes existem estudos que mostram que as pessoas que estão altamente intoxicadas, quanto mais intoxicadas elas vão ficando, menos elas percebem que elas precisam parar, que elas já beberam demais. Então, precisa existir um controle que não é só o controle individual. Apesar de eu ser uma pessoa que defenda, né, o máximo de liberdade para que a gente tome decisões, ao mesmo tempo, no caso do álcool, é muito difícil contar só com o controle individual, porque o próprio álcool influencia na nossa capacidade de tomada de decisão enquanto estamos intoxicados. Então, quando vem esses controles externos, a gente tem possíveis benefícios, tá? Então, na prática, o que aconteceu? Então, o que os estudos têm mostrado, esses estudos mais recentes agora, têm nos mostrado que o consumo passou do público para o privado. Em alguns países houve aumento, em outros não houve alteração, já vou mostrar alguns dados, inclusive, do Brasil, mas, de maneira geral, há redução de violência pública em diversos países. Então, o que é violência pública? Aquela violência no trânsito, nas vias públicas, agressões, né? Há um aumento no consumo doméstico, tanto em quantidade quanto em frequência, eu vou mostrar alguns dados para vocês. Há um aumento na violência doméstica, esse dado é brasileiro. Então, a boa parte da violência doméstica hoje no Brasil é associada ao consumo de álcool, e nós tivemos um aumento importante nos últimos 2 meses, em um mês um aumento de 40%, tá, de relatos de violência doméstica e abuso infantil. Há uma maior exposição ao álcool por crianças, e aí a gente tem que pensar no impacto de longo prazo, porque um dos dados, para quem trabalha com prevenção, um dos dados que não é óbvio em termos de população geral, assim, de pessoas que não trabalham na área, mas que é um dos dados mais importantes em termos de prevenção, de prevenção que a gente diz que é a prevenção direta feita com a criança e com o adolescente, programas de prevenção, é o efeito dos pais beberem e consumirem drogas no comportamento dos filhos, tá? Então, o que está acontecendo? Essas crianças hoje, elas estão se expondo mais a essa presença do álcool. E aí elas começam a sentir que esse álcool está mais autorizado, que tudo bem. Então, enfim, isso é uma coisa para a gente começar a considerar, que o efeito vai vir a mais longo prazo. Há um efeito, um impacto na saúde mental, tá? E é um impacto que a gente chama em looping, porque tanto o álcool aumenta a depressão e a ansiedade, as pessoas acham, né, que elas estão consumindo para reduzir, mas na verdade o efeito é exatamente o oposto, quanto a depressão e a ansiedade levam a pessoa a buscar o álcool como uma forma de automedicação, especialmente no momento que está mais fácil comprar, existem diversas promoções, e está mais difícil acessar o serviço de saúde. Então junta tudo, né? É muito difícil para alguém que até hoje não buscou tratamento para ansiedade e depressão, e justo agora procurar um atendimento online através de vídeo, enfim, é uma situação mais delicada, né? E, mais do que isso, o álcool afeta a imunidade. Então, existem estudos mostrando que o álcool afeta tanto infecções bacterianas quanto infecções virais. Então, de maneira geral, ele não deveria estar sendo, ele deveria estar sendo consumido em menor quantidade, tá? Dados brasileiros, já vou dizer para vocês, nós não temos dados brasileiros representativos do país. O que nós temos são 2 estudos com diversas limitações e que os próprios autores sabem que apresentam essas limitações. O primeiro deles é um estudo grande, muito bem feito, mas que para álcool tinha só 2 perguntas, então ele não consegue responder à complexidade do fenômeno, mas esse estudo da Fiocruz atingiu 44 mil pessoas em 2 semanas, e eles já divulgaram na semana passada os dados para as principais variáveis. O que eles mostram? Eles mostram um aumento de 18% do consumo de álcool na população brasileira nos últimos 2 meses, desde que foi a pandemia foi o Covid foi declarado como uma pandemia, tá? Aqui vocês não conseguem ver, mas a maior parte desse aumento é na faixa de 30 a 35 anos, tá? É uma faixa que a gente tem que ficar atento, é uma faixa que está fazendo home office, enfim, né? Não é, enfim, claro que o estudo é só a partir de 18, então a gente não sabe o que aconteceu com os adolescentes, mas a tendência é achar que entre adolescentes talvez tenha tido uma queda. E olha outro dado interessante, quando eles estratificam o aumento por sinais a sensação de depressão, ou seja, não é diagnóstico de depressão, é sensação, a pessoa reportar uma sensação de depressão,
aquelas pessoas que se sentem deprimidas sempre, né, são as que mais aumentaram o seu consumo de álcool. E aquelas que se dizem deprimidas durante a pandemia, nunca, são as que menos ampliaram o seu consumo de álcool. Tá? Então, existe uma associação aí entre álcool e depressão. Aí a gente tem um outro dado que eu acho interessante colocar para vocês, que é um dado, é um estudo cheio de limitação, foi lançado essa semana o dado, na segunda-feira. Ele está disponível, aqui ele está disponível no site da Fiocruz, está disponível no site do Global Drug Survey. É um levantamento que ele é super conhecido anualmente, mas tem as suas limitações de também não representar a população. Nesse caso específico, até o momento eles só chegaram a 600 pessoas no Brasil, então tem limitação. A média de idade dessas pessoas é de 34 anos, então é uma média de pessoas talvez mais jovens, tá? E o que ele encontrou? Ele encontrou um aumento de relato de prática de binge, desde o início da binge, então que é aquele beber demais, né? 5 doses ou mais em uma ocasião. De 26% no Brasil, tá? Um pouco acima da média global. Eles encontraram também um aumento de 41% nos dias, então 41% das pessoas reportaram terem começado, que elas estão bebendo mais dias da semana, e 34% reportaram estar bebendo antes no dia, começar a beber antes, tá? Que também é um fator ruim em termos de preditor de dependência, tá? E aí também perguntaram por que as pessoas aumentaram esse uso de álcool. Basicamente, quais foram as respostas desses 600 brasileiros? Porque eles têm mais tempo, porque eles estão entediados, porque eles se sentem estressados e ansiosos, porque eles não conseguem lidar com a situação e porque existem diversos eventos online com consumo de álcool, tá? E aí, o que aconteceu em termos mundiais para enfrentamento dessa situação? Então, a gente sabe que esse consumo está aumentando, a gente tem evidências nacionais, internacionais, com as suas limitações, porque é tudo muito novo, então eu não consigo dizer para vocês, é certeza absoluta que isso aconteceu e é dessa forma que funciona. Não, a gente sabe que existem limitações nesses dados, tá? Mas como que o mundo começou a se mobilizar? Primeira coisa, não sei se vocês lembram, mas nós fomos encharcados de notícias falsas no início. Inclusive, algumas notícias comprometeram vidas. Então, no Irã, 700 pessoas morreram porque elas receberam uma informação de que uma bebida lá específica, alcoólica, mataria o vírus, elas beberam, e era uma bebida intoxicada. Enfim, então, essas pessoas morreram. Houve, né, o caso famosíssimo do presidente da Bielorrússia, que recomendou na primeira semana da declaração da pandemia que que a sua população, que os cidadãos começassem a beber vodka para matar o vírus. A enxurrada de notícias falsas fez com que a OMS, em abril, tivesse que lançar uma nota, e na sequência eu vou mostrar para vocês vários materiais informativos sobre álcool e Covid, porque eles perceberam que tinha saído do controle, tá? Então, a OMS lança uma nota mundialmente dizendo: o álcool não protege contra o Covid, esse álcool na bebida alcoólica, né? Ele protege utilizado em 70% quando você está utilizando de forma externa, né? E ele a OMS diz o seguinte para o mundo: o acesso deveria ser restrito durante o lockdown, ou seja, não vamos proibir, mas vamos diminuir, né, esse acesso, enquanto muitos países estão, tipo o Brasil, facilitando o acesso. No meio dessa confusão toda das fake news, a APARRO, né, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, resolveu tomar a frente e falou: vamos fazer manuais informativos, porque as pessoas estão precisando saber que o álcool, essa confusão de que o álcool, porque eu posso usar na mão e ele vai matar o coronavírus, e as pessoas estão, algumas, utilizando isso como motivo para beber mais, vamos dizer que são notícias falsas. Então, eles lançaram informativos, vocês podem encontrar no site da APARRO, então eles vão colocando lá quais são as fake news e por que aquilo não é real, tá? Então, beber álcool não mata o vírus, o álcool não aumenta a imunidade e resistência ao vírus, que era o caso do Irã, né? As pessoas com alcoolismo não são imunes ao vírus, que também tinha notícias sobre isso. Beber álcool não melhora o humor e a ansiedade. Lançaram em vários idiomas, né, nos idiomas das Américas. E aí, ao mesmo tempo, eles também lançaram esse infográfico, um fact sheet, né, uma folha de fatos,
orientando as pessoas, olha, nós estamos sabendo que está tendo esse aumento aí de consumo de álcool, seja por uma questão da ansiedade em si, seja por conta de notícias falsas, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, lançam mais material dizendo para as pessoas evitarem o consumo, para as pessoas evitarem estocar em casa, porque aquilo que eu expliquei, quanto mais a gente estoca, como álcool atrai álcool, quando está fácil ali do lado, terminou uma garrafa, você pega outra e não tem aquela, às vezes, limitação física de falta do álcool naquele momento, depois amanhã eu compro e aí amanhã eu vejo isso, né? Então, evitar estocar em casa, não tomar para lidar com as emoções, não misturar álcool com medicamentos, né? Lembrar isso, que é uma coisa óbvia, mas que nem todo mundo sabe. Evitar tomar álcool quando você fuma ou parou de fumar, porque existe essa questão da dependência, de que as dependências elas andam juntas, né? E aí eles tocam num assunto que para mim é um assunto muito caro, que é a questão de conversar com as crianças sobre essa questão do álcool na pandemia, porque elas estão vendo esses pais beberem, e o que a gente sabe hoje de avaliação de programas de prevenção é que quanto mais expostas elas estão ao álcool doméstico, maior a chance de elas iniciarem precocemente, de praticarem binge na adolescência, e quanto mais precocemente elas iniciam e mais binge elas praticam na adolescência, maior a chance de elas se tornarem dependentes no futuro. Eu estou falando muito de dependência, mas a cada dia mais cai por terra essa ligação só de álcool e dependência de álcool, como se fosse este o único problema. Está cada dia mais claro que o grande custo social do álcool, além dos danos a terceiros, acidente de trânsito, violência, etc., é o dano, é o aumento do risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que as pessoas estão vivendo mais, e aí você está tendo mais impacto desse álcool a longo prazo, tá? E aí, o nosso futuro é incerto, tá? Óbvio, em todos os sentidos, e no sentido de álcool também. Então, eu não estou aqui para fazer nenhuma predição, até porque eu não tenho a menor intenção e acho que as predições, elas estão, digamos, que vocês têm visto, né? As diversas predições, elas mudam, e a gente tem um pouco de insegurança de fazer predição com tantas variáveis que a gente chamaria de variáveis que estão não só confundidoras, mas são variáveis explicativas também do fenômeno, então a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar alguns achados. Mas o que a gente imagina? Baseado em dados anteriores, tá? Que muito provavelmente haverá um aumento nos casos de dependência, porque isso aconteceu em outros países, em outras pandemias, em outros momentos, tá? A médio e longo prazo, e a mais longo prazo, aumento na incidência de doenças crônicas. Lembrando que o aumento de incidência de doenças crônicas não depende só, efetivamente, de eu fazer um uso de álcool alto, aquele uso, muitas doses por dia, não, tá? Aumento aos custos do SUS para toda essa questão que deverá vir, tá? Haverá impacto no PIB, porque a gente viu o quanto que efetivamente o álcool impacta no nosso PIB, e a gente não fala sobre isso. As vendas em casa, pela internet, elas podem se perpetuar, essa facilidade, ela pode virar um hábito, né, que não era, e a gente tem visto o quanto isso tem aumentado, e esses preços mais baixos, esses aplicativos estão fazendo esses preços super, esses descontos, né? Imagina que não seja só para mim, mas esses descontos ficam pulando no nosso olho, isso pode se perpetuar. Se eles perceberem que esse tipo de movimento aumenta lucro, isso pode se perpetuar. E então a gente tem que ficar alerta a tudo isso, tá? Não estou afirmando que isso vai acontecer, mas é um alerta. E para encerrar, o que os governos podem fazer? Então, isso, a gente tem esse cenário, é uma previsão, a gente vai saber realmente se essa previsão ocorreu ou não daqui 2, 3 anos, para doenças crônicas mais tempo, né, muito mais do que 2, 3 anos, mas o que os governos podem fazer? E olha que interessante, isso é uma discussão, apesar de, é importante também dizer isso, o nosso plano de enfrentamento ao Covid, do nosso governo, em nenhum momento cita o álcool. Alguns países, como a África do Sul, né, como a gente diz, e o Reino Unido, etc., citam o álcool como essa questão de como lidar com isso por diversas vias. Eu não estou dizendo que existe uma via certa, mas o álcool ele está ali lembrado. No nosso caso, como muitas outras questões, esse álcool não está lembrado, tá? Então,
Só que, veja, ele não está só esquecido por conta da Covid. Nós somos um país de baixa regulamentação de álcool. Então, em 2010, a Organização Mundial da Saúde fez uma estratégia global, a Global Strategy, para reduzir o uso danoso de álcool no mundo. O que a gente sabe hoje é que alguns países aderiram muito bem a isso e tiveram redução do seu consumo, por exemplo, a Rússia, e outros países, simplesmente, como o Brasil, não tocaram no assunto. É como se essa Global Strategy nunca tivesse existido. Mas o que é? Saiu da cabeça das pessoas da OMS essas informações? Não. O que eles fizeram? Eles pegaram fizeram uma ampla revisão da literatura para ver o que funciona na redução do uso nocivo de álcool dentre essas intervenções que já foram testadas no mundo, tá? E aí eles elencaram, categorizaram essas intervenções em 10 categorias, né? Encaixaram em 10 categorias. E deram orientações de como atuar em cada uma dessas categorias. E notem, basicamente todas as intervenções, elas só funcionam se elas vierem efetivamente do governo, do Estado, porque elas dependem, imagina o seguinte, quando você fala em reduzir o horário de venda, você vai falar, olha, você pode vender o álcool das 8 da manhã às 3 da manhã, mas das 3 às 8 o álcool está, a venda está restrita, enfim. E aí existem diversas evidências de que isso reduz homicídio associado ao álcool, acidente de trânsito, entrada em unidade de trauma, enfim. O que acontece na prática? Se você deixa uma autorregulamentação do mercado para isso, as pessoas não vão cumprir. Então, tem que vir de cima, é o tipo de coisa que tem que vir de cima. Não adianta contar com os vendedores ou com a indústria para apoiar esse tipo de medida, apoiar que as pessoas tenham que ter licença para vender álcool, que não pode vender álcool em isopor, em qualquer lugar. Não, então é o tipo de coisa que tem que ser fiscalizado. Mesma coisa do beber e dirigir. A nossa lei é muito legal para beber e dirigir, é uma lei redonda, mas se ela não for fiscalizada, ela não vai valer de nada. Depois desses 10 eixos da Estratégia Global de 2010, em 2018, a OPAS lançou, em parceria com a OMS, para orientar os governos. Veja, está aqui, o que vocês devem fazer? Isso funciona. Nós temos evidência de tal qualidade, e aí eles deram inclusive, ponderaram a qualidade de cada evidência, dizendo, olha, as pessoas fazem intervenção em escola, mas a evidência, em termos populacionais, é baixa. Então, se você puder investir em alguma coisa, invista, por exemplo, na redução do marketing, né? Redução de propaganda, como já foi feito para o tabaco. Controle dos preços, né? Aumenta a taxação, como vocês fizeram para o tabaco. Então, tem várias orientações baseadas em evidência científica que deveriam servir de base para os governos, né? E para encerrar, contando para vocês, o que a gente... aí, digamos, então foi tudo isso. Fizeram as orientações das políticas que funcionam, dizendo, gente, em termos de álcool, informação simplesmente não é suficiente. Deixar as pessoas se autorregularem para o álcool não é suficiente. Fazer prevenção na escola, ok, mas não é suficiente. O que é preciso? Aí eles fizeram digamos assim, um passo a passo para os governos mais práticos, dizendo o seguinte, se vocês tiverem que escolher, daquelas 10 áreas, escolham 5. Foquem nisso. Primeira coisa, reduzir a disponibilidade do álcool, seja por local de venda, seja por horário de venda, seja por dias de venda, né? Ampliem as restrições de beber e dirigir, mas aí também tem que ser fiscalizado, mas é uma das coisas que causa muita morte em diversos países, né? Restringam publicidade, patrocínio e promoção de bebidas alcoólicas, como eu disse, como foi feita para o tabaco. A evidência hoje é que quanto mais eu exponho crianças e adolescentes a essas propagandas, a essa divulgação, né, mais eu acabo facilitando essa iniciação precoce do adolescente, mais binge ele faz, enfim, tudo vem junto. E aí com o binge vem mais episódios de violência, mais prática de sexo inseguro, enfim, todas essas coisas, né? Então precisa ter um controle de propaganda, mas
não pode ser autorregulamentada, tem que ter um controle como foi feito para o tabaco, que vem de cima, tá? Aumentem os preços, e aí cada país tem que fazer a sua curva, né? Fazer cálculos econométricos para ver qual seria a taxação em que você não tem uma explosão de venda de ilícito, de álcool ilícito, mas que ao mesmo tempo você reduza. Então, por exemplo, a Escócia fez, né, esse estudo, tem uma taxação aumentada e, além de tudo, eles agora têm o preço mínimo por dose. Então, as pessoas não podem vender dose a menos de um valor X. No Brasil, a gente não tem isso, e a gente tem bebida alcoólica, corote de 500 mililitros vendido a R$2, né, que é uma bebida destilada. Enfim, e mais do que isso, para finalizar, facilitem o acesso ao diagnóstico. Então, o nosso SUS, ele tem hoje previsto na atenção básica o diagnóstico, né? Então, fazer um screening para consumo abusivo de álcool, para dependência de álcool, mas na prática a gente sabe que é esquecido, tá? Então, o certo seria a gente investir nisso também. Esse combo todo, esse programa todo que a OMS divulgou para os governos e pediu apoio, inclusive aqui no Brasil isso aconteceu em 2018, esse programa chama SAFER, tá? Vários países aderiram e a gente ainda está com um problema em relação a isso. Meu último slide é o seguinte: de imediato, o que a gente deveria fazer? E vou dizer de imediato, porque nós temos uma questão aqui. Muito provavelmente a gente pode continuar ainda um tempo em casa, né? Com essa restrição de isolamento, com essa sensação de angústia e assim por diante. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa facilidade cada vez maior de acesso, então, assim, precisamos pensar sobre isso, mas não só para esse momento de Covid, a gente tem que pensar sobre isso para a gente reduzir a nossa morbidade e mortalidade associada ao uso de álcool no Brasil, tá? Então, é uma medida de saúde pública. Então, qual seria a primeira coisa? Bom, não sei se vocês viram, mas aumentou o número de aplicativos vendendo álcool, e a gente tem hoje, já existia há um tempo, mas ganhou espaço, aplicativos da própria indústria entregando em meia hora em casa bebida gelada. Então, existe toda uma facilitação cada dia maior, né? E controle. Se um adolescente entrar usar ter um cartão de crédito, comprar, também controle não tem. A pessoa pode comprar, enfim, né, e se intoxicar o quanto ela quiser. Em relação aos preços, então até coloquei aqui um print screen do meu celular de ontem. Eu entrei no aplicativo de novo. Ontem foi um gin, tá? Mas em geral me aparecem vodkas todas as vezes que eu vou comprar pão e macarrão. Mas é uma coisa que a gente precisa considerar. Então, quem está ganhando com isso, né? Com essa facilidade, com esses preços tão baixos? O preço quanto mais baixo, mais estimula o consumo, né? E mais do que isso, num pós-pandemia, será que não é hora de a gente começar a pensar em aumentar a taxação exatamente para aumentar a arrecadação do governo em relação a isso, né? E, por fim, a questão do marketing. O nosso marketing de álcool ele é completamente desregulado. É uma vergonha dizer que, por exemplo, cerveja não entra em controle de marketing porque não é considerado bebida alcoólica na lei de marketing de álcool, né? Então, vocês devem estar, as crianças, os adolescentes estão sendo super expostos a lives de todos os tipos, financiadas pelas marcas de cerveja, e não só de cerveja, tá? A gente tem visto, inclusive, bebidas que não poderiam estar sendo divulgadas abertamente, porque tem horário em que elas poderiam estar sendo divulgadas, que são as bebidas com mais de 13 graus Gay-Lussac, que estão sendo divulgadas amplamente no YouTube a qualquer hora do dia, tá? Então, é isso. Agora a gente vai para... antes disso, só para dizer para vocês, a gente está participando de um estudo em parceria com a OPAS, um estudo que está sendo liderado pela OPAS nos 33 países da América Latina, que é uma pesquisa para, claro, de novo, gente, não é representativa da população, é só de quem vai ter acesso à internet, etc, etc. Mas que a gente consegue ter uma ideia de como realmente está esse consumo de álcool, comparando, né, essas pessoas com uma forma de divulgação semelhante entre os países, comparando os países, e mais do que isso, esse questionário tem diversas informações sobre as formas de venda, né, como a pessoa compra, se diminuiu o acesso, aumentou o acesso, que as outras pesquisas não têm. Então, acaba sendo até mais interessante do ponto de vista de políticas de álcool. Vai dar mais respostas às políticas de álcool do que aquelas duas anteriores que eu mostrei para vocês, tá?
Era isso, então, deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira tirar uma dúvida, das que a gente, né, se não dá tempo de tirar todas agora, e agradeço novamente a Débora e a Pró-Reitoria pela oportunidade. Obrigada, Zila. Eu estou tentando aqui abrir minha câmera aqui para falar com vocês, acho que está entrando. Muito obrigada, excelente apresentação. Eu fiz aqui tivemos várias perguntas, várias pessoas fizeram elogios, né, sobre a sua apresentação. Eu fiz uma organização aqui em relação às questões para a gente tentar dividir aí em tópicos. Eu acho que a gente poderia... Então, assim, basicamente tem uma que eu encaixei de conhecimento geral sobre, né, a questão do álcool, pensando mais em questões de conhecimento popular, né? Uma que trata bastante, muitas questões sobre a política que está sendo adotada durante a pandemia e mesmo política geral, pensando no país, no nosso Brasil, eu acho que é a maior parte das questões. Uma que trata, né, umas questões que tratam sobre, que dá até para encaixar nessa, sobre questão econômica, né, do impacto do uso do álcool na economia, e uma que é bem direcionada sobre as metodologias que vocês, pesquisadores na área de álcool, utilizam para poder ajudar, auxiliar nesse tipo de dados que você apresenta. Então, assim, uma das primeiras questões e não foi uma vez só que apareceu, sobre essa questão de conhecimento popular, a questão, assim, como é que você avalia a indicação de vinho, né, como uma medida saudável, né? Então tem aqui, tanto a Cristina quanto o Thiago, eles colocaram essa questão, eu achei bastante interessante, então acho que valeria a pena, né? Tem gente que coloca que tomar vinho faz bem para o coração, outros dizem que um copo né, que cerveja também faz muito bem para o funcionamento dos rins, então acho que valeria a pena um olhar seu, porque esse é um conhecimento popular e acho que é válido a gente trazer essa questão aqui. Sim, é um tema super importante. Então, assim, o que eu posso dizer é que o conhecimento sobre o álcool tem, obviamente, evoluído nos últimos 40 anos, tá? Isso é uma coisa, é um fato. O dado mais recente que a gente tem, eu até coloquei no meu slide, lá num dos meus primeiros slides, em que é um dado do Lancet, em que ele olha a carga global de doença e o efeito do álcool na carga global de doença. Então, o que aquele estudo mostra? Que quando a gente coloca tudo na balança, o álcool faz mais mal do que bem. Isso é uma informação. Então, o que a gente tem, tá? Por mais que existam realmente, sim, estudos, a maior parte são estudos mais antigos, existem alguns estudos com sérias limitações de variáveis de controle, tá? Em geral são coortes, que são aqueles estudos de acompanhamento, que mostram, sim, uma redução de não são todos os indicadores, mas são alguns indicadores cardiovasculares com o consumo não é só de vinho, seria de bebida alcoólica como um todo. Mas o que acontece na prática? Primeiro, a maior parte desses estudos, quando eles foram colocados em meta-análises e revisões sistemáticas, foi visto que existiam confundidores ali que não estavam sendo controlados. Então, quando você controla pelos confundidores, você acaba perdendo esse efeito. Até se mantém, mas ele é bem menor, tá? Não é aquela coisa assim, que alguns estudos mostravam uma associação gigantesca. Não, essa associação reduz. Então, quando a gente faz, em termos epidemiológicos, o estudo mais seguro é a meta-análise, que é o quê? É uma junção de vários outros estudos em que a gente cria um indicador único para aquela mesma variável desfecho, que é o indicador que eu estou medindo, seja a pressão, seja batimento cardíaco, enfim. E aí você junta toda a informação que você tem de todos os estudos para aquele desfecho e faz uma análise única. Quando você olha essa análise única, basicamente esse efeito cardiovascular some. Mas isso é uma informação. Mas uma coisa que eu sempre digo é a seguinte, isso eu falo sempre, eu acho que a gente tem que lembrar, tá? E que é o seguinte, mesmo que houvesse um efeito gigante cardiovascular, existe um efeito gigante para alguns tipos de câncer. Para outros, nem tanto, mas para alguns tipos, especialmente do sistema digestório, etc., existe. Quando a gente coloca aquela história, coloca na balança, esse risco que você está colocando diariamente para você se prevenir de uma doença cardiovascular,
esse fator de proteção, né, que você está usando, por exemplo, para se proteger de uma doença cardiovascular, ele acaba funcionando como um risco para o câncer. Então, pessoas que têm históricos, eu, por exemplo, perdi pai e mãe por câncer. Eu sempre digo isso, eu não consigo me sentir segura em achar que eu vou me utilizar do álcool para me proteger por conta de uma doença cardiovascular, mesmo sabendo que eu tenho uma avó com doença cardiovascular, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sempre colocar isso bem pesadinho, porque, no fundo, mesmo essa uma dose, que a gente fala, essa uma dose diária ajuda os cardiovascular, efeito pequeno, ok, mas, enfim, existe o fator do câncer. Então, aí é uma questão de decisão individual, tá? Então, o que eu sempre digo a gente não é um sistema cardiovascular andando sozinho por aí. A gente é um sistema complexo, né? E ao mesmo tempo, eu tenho que toda hora pesar, enquanto isso é benéfico, né? Será que vale a pena para o meu risco? Então, é uma decisão individual, eu acho que cada um realmente... Eu sempre tento, né, levar para a liberdade, eu não acho que a gente tem que podar as pessoas das coisas, mas elas têm que saber, elas têm que tomar uma decisão informada, é isso. Então, eu sei que existe este benefício e esse risco, eu tenho esse histórico, eu tenho esse componente genético, uma decisão individual, tá? Perfeito. Vou pegar um gancho do que você já mencionou falando sobre... como é que você forma esses dados, vou falar das metodologias, né, que são questões que apareceram. Então, assim, a dúvida central é quais são as dificuldades que você encontra na hora de fazer esses levantamentos no Brasil? Quer dizer, é mais uma coisa para contar da tua experiência do que o detalhe do metodologia, mas quais são as dificuldades que você encontra? Outra questão dentro disso também, que foi feita pela Andrea, é como funciona o processo para comprovar a causa direta do uso do álcool nas causas de mortes e doenças mencionadas, que eu acho que é mais ou menos dentro disso que você acabou de colocar, né? Só para poder dar atenção aqui à questão que foi feita. E essas doenças que são provocadas pelo álcool, elas seguem o mesmo nível em países europeus? Essa é uma questão, né, que tem um alto consumo, porque a gente tem essa informação do consumo pesado de álcool em vários países na Europa, e aí se isso também tem se essas doenças relacionadas também são observadas nesses países onde isso é bastante conhecido. E existe algum país que não apresenta essa relação? Tipo, país que tem um consumo de álcool, mas que e não existe relação dessas doenças associadas a esse consumo? Quer dizer, são perguntas que envolvem uma questão de metodologia e de conhecimento e de acesso que você tem a essas informações. Sim. Então, eu vou começar de trás para frente. Se eu esquecer alguma das perguntas, você me lembra, mas ok. Vamos, então, começando por essa questão desse... Como que isso se associa mundialmente? Saiu, uma semana atrás, um grande estudo sobre álcool e câncer, tá? De novo, assim, juntando dados de diversos países. Então, todos os países, essa associação, quando a gente fala que a associação é causal, então já vou até mudar um pouco, depois eu volto para essa. Para a gente dizer que uma associação é causal, eu tenho que seguir diversos critérios, a gente chama critérios de causalidade, que originalmente vem lá da década de 30, 40, 50, critérios de Rio, em que a gente vai olhar diversos estudos longitudinais, obviamente, tá? Alguns estudos experimentais, e aí a gente tem que ver se existe um preenchimento positivo desses critérios. Então, existe sim um componente teórico nisso tudo, tá? Depois eu volto à questão da causalidade. O que a gente sabe hoje é que essa associação existe em todos os países, inclusive no Brasil. Existe dado brasileiro mostrando a associação, né, entre diversas, não só câncer, mas diversas outras doenças e câncer. Estudos recentes, super recentes, porque a maior parte é recente, porque é um tema que agora está mais em voga, tá? Diversos países, especialmente os países europeus, têm muito mais dados, né? Os países eu diria, de melhor condição socioeconômica, tem muito mais dados do que nós, tá? E o que acontece? Eles hoje, em relação ao álcool e câncer, por exemplo, a grande luta em diversos países, inclusive França, etc., é incluir essa informação
nos rótulos. Então, a discussão toda é, assim como está nos rótulos de cigarro, etc., a gente tem que colocar isso nos rótulos de bebida alcoólica. Então, isso é um consenso internacional, porque são centenas de estudos de tamanho populacional, ou seja, pegando as mortes que ocorreram em determinado ano, em determinado espaço de tempo, e fazendo associação para ver o consumo de álcool e mortalidade. Teve essa pergunta de como que a gente consegue dizer que é o álcool. Bom, essa é uma pergunta, digamos que é a essência a cereja do bolo da epidemiologia. O que todo epidemiologista quer? Achar uma associação causal, tá? Então, para a associação ser dita causal, eu tenho que tirar, basicamente, todas as outras possíveis causas que eu sei que existem para aquela mesma doença, tá? E fazer são diversos modelos estatísticos, né? Alguns que a gente, inclusive, chama de DAGs, para a gente ver se realmente existe aquela associação. Mas existem alguns critérios que são fundamentais. Então, por exemplo, um critério de dose-resposta. Então, quanto mais a pessoa foi exposta, maior a ocorrência, o risco relativo de ocorrência daquele fenômeno. Isso é uma das questões. A questão da temporalidade, a questão da intensidade realmente dessa associação em outros animais, que não só humano. E aí você consegue fazer estudo experimental. Então, são pelo menos 8 fatores que a gente tem que preencher para dizer que essa associação é causal. E todos os modelos são controlados pelo máximo possível de confundidores que a gente já sabe que causam câncer. Então, por exemplo, no caso de álcool, se você não controlar para tabaco, você esquece, porque é a essência. E aí você tem que controlar o máximo possível para todos os carcinogênicos já conhecidos, tá? Então, e aí controlar para outros fatores de estilo de vida que poderiam estar influenciando. E sempre olhar, gente, essa relação temporal. Isso é uma das principais coisas em estudos de causalidade, o que vem antes e o que vem depois, tá? E utilizar esses modelos mais avançados, como, por exemplo, as DAGs, que são os desenhos, e as análises de modelagem por equação estrutural, para a gente achar essa associação causal. Em relação, assim, o que é difícil... Em termos gerais, eu tenho um pouco de... O que é difícil em termos de estudos de álcool? Eu acho que ciência no Brasil é difícil de qualquer forma, tá? Isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Não vou dizer que o meu campo é mais difícil do que o campo da Débora, por exemplo, que eu não acho que seja verdade. O que acontece é que quando a gente trabalha com álcool, a gente está trabalhando e com álcool, não com álcool em laboratório, a gente está trabalhando com pessoas, né? Com cenários, com baladas, com estabelecimentos que têm lucro em relação a isso, e com crenças da sociedade, são crenças arraigadas já, você acaba tendo uma resistência populacional maior. Então, muitas pessoas torcem o nariz do tipo, poxa, mas o álcool ajuda o meu humor, o álcool me relaxa, o álcool me ajuda a socializar. Então, acaba tendo que era a mesma coisa que se falava do tabaco, né? Se a gente for olhar lá no passado, os médicos prescreviam, entre aspas, tabaco para relaxar e para tudo mais, ok, né? Então, digamos que o conhecimento científico foi avançando ao longo dos anos para nos mostrar que na balança eu tenho mais perdas do que ganhos. Até aí tudo bem. Só que o que acontece? Na prática, a gente está lidando com uma indústria gigantesca, que está aí, uma indústria que movimenta, ela não consegue movimentar, ela não consegue contribuir com 7% do PIB, apesar de ela contribuir com esse negativo, com essa perda, né? Mas ela contribui com uma parte do nosso PIB também, emprega pessoas, etc. Então, existe todo um lobby, inclusive em termos legislativos, que acaba dificultando que a gente avance, e não só no cenário de pesquisa, mas no cenário de políticas públicas. Então, assim, a gente conseguiu ajudar em redação de projeto de lei, conseguimos colocar um dado nosso que era fantástico, que mostrava que as festas open bar aumentavam a intoxicação alcoólica dessas pessoas e os riscos, né? Quanto mais intoxicado, mais comportamentos arriscados as pessoas tinham ao sair da balada. E não só aumentava o álcool, mas também aumentava o open bar, aumenta o consumo de droga ilícita numa balada. Isso virou um projeto de lei. Agora, esse projeto de lei não caminha. E a gente ajuda em outros projetos de lei e os projetos de lei não caminham. Por quê? Porque, assim, existem duas questões aí.
Uma é a questão de que controlar álcool não gera voto, né? Você vai comprar uma briga com um segmento importante, que vai ser muito feroz com você. E a outra questão é que muitas vezes as próprias pessoas têm dificuldade de perceber o quanto que reduzir o consumo populacional de álcool, de novo, não estou falando em extinguir, vamos diminuir o álcool per capita, litros de álcool per capita por ano, que esse é o objetivo. Então, se eu reduzo esses litros de álcool per capita por ano, eu vou reduzir mortalidade geral, eu vou reduzir diversos danos sociais, e é isso que a gente quer. E aí, emendando, alguém perguntou o seguinte, em termos de como isso funcionou em alguns países, né? Um exemplo, assim, existem diversos exemplos de sucesso. Então, assim, o Brasil nunca foi um dos países mais consumidores de álcool no mundo. A gente sempre, quando a gente pega os dados epidemiológicos nacionais, quando a gente compara, a gente está ali no meio, tá? Os grandes consumidores, digamos que são os países mais desenvolvidos. Em tudo, não é só para álcool, a gente está sempre ali no meio. Quando a gente olha em proporção, em geral, o que acontece na prática? E também isso é digamos que é um viés que eu tenho que contar para vocês. O que a mídia faz? Diz o seguinte, X milhões, nós somos os maiores consumidores de cocaína do mundo, porque tem X milhões consumindo. Tá, mas qual é o tamanho da nossa população? Então não dá para falar em milhões, a gente tem que falar em porcentagem, para poder comparar, né? Eu tenho que ajustar para poder comparar com outros países. Então, quando a gente compara as prevalências de consumo, nós estamos ali no meio, tá? Tirando algumas substâncias tipo inalantes, que nós éramos, né? Agora não dá nem para saber, porque os estudos epidemiológicos também não estão acontecendo já faz um tempo. Mas o que acontece na prática? Nós estamos ali no meio. Países que estavam muito piores do que nós, como por exemplo a Suécia, como por exemplo a Rússia, como por exemplo a Escócia, o Reino Unido como um todo, são países altamente consumidores de álcool. Eles foram os primeiros a implantar essas políticas de restrição. A Austrália também, altamente consumidora, implantaram essas políticas de restrição. O que aconteceu? Redução no consumo. O caso da Rússia é um dos mais interessantes. Tão interessante que o ano passado virou um relatório da OMS só sobre a Rússia, álcool na Rússia. Fantástico. E que mostra o seguinte, que nos últimos 40 anos, a Rússia foi mudando as suas políticas de álcool, que eram altamente permissivas, e hoje elas são muito mais controladas. Então, por exemplo, não tem mais propaganda, que é o grande mote aí, eles têm uma taxação muito maior, eles foram fazendo tudo que a OMS estava orientando. E o que aconteceu na prática? Eles tiveram uma queda gigantesca de consumo de álcool e, basicamente, não afetou só a mortalidade por álcool, afetou a mortalidade geral da população. Então, eles têm uma queda muito maior do que outros países semelhantes, né, com o mesmo tipo de população, o mesmo perfil de mortalidade. A queda deles é mais abrupta na mortalidade geral. Então, não só associada ao álcool. O que nos faz crer que o álcool ele impacta não só diretamente, mas indiretamente também por outros fatores, tá? Então, a gente tem que considerar isso. O que também vale a pena dizer para vocês, a maior parte desses dados dos países que mostram resultado nas políticas de álcool são dados de países desenvolvidos. Então, uma coisa que a gente sempre discute muito é que, assim, será que isso vai funcionar exatamente igual num país mais pobre? O Brasil estava lá no país de renda média, né? Agora já não sei. Mas, enfim, e aí o que a gente sempre discute será que vai funcionar igual? O que a gente viu na prática é que uma única experiência que foi feita no Brasil com o fechamento dos bares em Diadema mostrou a mesma redução de 40% que foi encontrada na Alemanha, que foi encontrada no Reino Unido. Então, isso já mostra, assim, inclusive, isso é uma das avaliações de causalidade que a gente faz, consistência, que a gente diz. Se o mesmo valor ele é obtido em diferentes grupos populacionais, ou mesmo muito próximo dele. Isso mostra uma consistência de associação entre este evento e este desfecho, essa exposição e esse desfecho, tá? Perfeito. Não sei se eu respondi todas elas. Sim, na verdade você acaba até respondendo outras perguntas que tem aqui. Então, por exemplo, a Flávia, ela pergunta se existe alguma previsão de remodelamento da política de álcool no Brasil a curto prazo. Quer dizer, na verdade, de alguma forma você já acabou respondendo. Existe uma questão aqui também que acho que você abordou, se existe antes do isolamento, né? Então, a situação antes do isolamento já existe
uma grande mortalidade causada pelo uso de álcool. E provavelmente, se você acredita que este dado, ele favorece para que algumas políticas que foram adotadas em não restringir o uso de álcool tenha sido pensado para não piorar essa situação anterior ao isolamento, né? Então, afirmar se antes do isolamento a mortalidade causada por álcool ela é alta, e com isso muitos países não adotaram medida rígida de restrição exatamente para não agravar mais ainda essa situação, se você acredita nisso. Sim, deixa eu só antes de responder, quando a gente fala dos nossos dados de mortalidade, então, o quanto que o álcool representa da nossa carga global de doença, da nossa mortalidade, a gente tem que considerar que tudo em um país com menos renda, com mais desigualdade, é mais grave. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm só o álcool, elas têm diversos outros problemas, por conta da desigualdade social, por conta da falta de acesso que elas têm, seja a saúde, seja a renda, seja a alimentação adequada, que vai impactar também no efeito do álcool no organismo dela. Ou seja, alguém que está num país desenvolvido e começa a apresentar distúrbios de transtorno por uso de álcool, essa pessoa ela tem muito mais acesso a um serviço de saúde para se tratar, né? Ou tanto tratar a dependência quanto tratar os primeiros sinais das doenças crônicas não transmissíveis causadas pelo uso de álcool. Só isso já vai ajudar na progressão dessa doença, quando que isso vai se tornar mortalidade ou não. No caso do Brasil, a gente tem pouco disso. Então, mesmo se a gente for pensar, mesmo que o consumo seja menor aqui, como o acesso à saúde é mais dificultado, né? E as pessoas têm uma desigualdade econômica, uma falta de renda tremenda, essas pessoas o efeito do álcool nelas acaba sendo muito, muito severo. E a gente tem um segundo problema, que é a falta de fiscalização. Então, por mais que a gente tenha algumas leis, como a gente tem controle, teoricamente, a nossa lei prevê o controle de venda para menores de idade. Na prática, não é isso que acontece. A gente tem uma baita lei considerada referência para beber e dirigir. Na prática, não são todos os estados que estão cumprindo, né? Alguns estados cumprem. Então, assim, tudo isso influencia, tá? Então, não dá para a gente fazer uma comparação crua, do tipo, como se todo mundo tivesse as mesmas condições de saúde no país, de acesso à saúde. Não temos. E dentro do Brasil é aquele disparate, né? Então, a gente tem pessoas com extremo acesso e pessoas que nunca ouviram falar de vacina, entendeu? Então, a gente tem de tudo isso no nosso país. Agora, então, voltando à questão ficou meio polêmico, né? Alguns países declararam o álcool como serviço essencial por conta, especialmente, dos dependentes. E é uma discussão, eu acho que é uma discussão justa, válida, do tipo, se a nossa população tem cerca de 10% de dependentes de álcool, que vão ter diversos sinais, que em alguns casos podem, inclusive, ser fatais durante a síndrome de abstinência, você não poderia estar tirando o álcool de um dia para o outro de maneira radical, tá? O que a África do Sul fez? Essas pessoas elas teriam acesso ao tratamento, porque o tratamento de dependência de álcool pode ser feito de maneira farmacológica, tá? Isso é uma questão. A outra questão é a seguinte: se os países tivessem simplesmente reduzido o acesso, eles estariam não estimulando esse aumento de consumo entre aqueles que não consumiam, e o que a gente vê é, assim, evidências de pessoas que não consumiam passando a consumir, pessoas que só bebiam uma vez no final de semana passando a beber todos os dias, pessoas que começaram a beber só à noite e agora 10 horas da manhã estão bebendo, porque existem várias facilidades, né, de acesso. Então, o recomendado, eu concordo com quem pensa dessa forma, de que fechar tudo acabaria restringindo o acesso e restringindo a liberdade, mas, ao mesmo tempo, daria para a gente fazer medidas alternativas, que é aquelas que eu falei, principalmente não permitir promoção,
não permitir marketing do jeito que está acontecendo o tempo todo, popando no YouTube pra gente. Então, assim, esse tipo de controle já nos ajudaria, tá? Eu de maneira nenhuma acho que a gente tinha que fazer vamos extinguir, fazer o que a África do Sul fez. Até acho que eles tiveram algum ganho imediato, vamos dizer que não, acho que tiveram, porque realmente eles diminuíram o número de traumas, mas a gente não sabe o quanto que isso também impactou em outros aspectos, né? Vimos que impactou, porque as pessoas estão fazendo fila para comprar. Mas, em linhas gerais, é isso. A gente nunca pode estar nos extremos. A gente tem que sempre procurar um caminho que não cause rupturas, que não cause mais mal do que bem, tá? Então, isso que a gente tem que considerar. E aí, a gente cai de novo numa questão importante. Não temos tido espaço no Brasil para discutir essas medidas que não tem só a ver com Covid, porque com certeza esses aplicativos que estão surgindo cada dia mais de compra de álcool e entrega em meia hora gelado, isso vai continuar existindo, eles não vão desaparecer no pós-pandemia, vai ser o nosso novo normal, incluindo esse tipo de coisa. E não está na hora de a gente começar a regulamentar isso, não está na hora de a gente começar realmente a controlar essa venda para menores via aplicativos, controlar as propagandas de álcool que a gente tem discutido há 20 anos. Então, é um movimento que não vai acabar agora com a pandemia, ele vai continuar, só que ele se intensificou e a bizarrice ficou mais clara durante a pandemia. É isso. Zila, vou aproveitar e fazer um questionamento. Já fizeram essa pergunta também, né? Se você acredita que depois da pandemia essa situação possa melhorar. Na verdade, você está trazendo de que essas facilidades, a leitura disso pode ser até que a situação fique até mais grave, né? Do que já era, porque agora você tem, além de todo, né? De todo conhecimento, de todo acesso que já existia, você está favorecendo que outros novos sejam criados, né? Então, essa é a história. E aí a questão que tipo de atuação o pesquisador, a população, enfim, pode fazer para tentar resolver essa situação, para tentar conscientizar as pessoas que fazem essa política pública sobre esse tipo de controle, como você mencionou. Então, acho que isso seria como é que você acha que a gente pode atuar? Nós, pesquisadores, população em geral, pessoas que se preocupam com isso. Isso é uma questão, e tem uma que se junta, eu preciso ver o nome da pessoa, acho que é Raimundo, isso. Raimundo colocou uma questão que eu achei interessante, pensando nessa situação em que você mencionou das crianças que estão convivendo com os pais em casa e estão tendo uma permissão maior, né, de ver o consumo. Como é que você acha que pode ser trabalhado? Ele trabalha com sistemas de divulgação, né? com plataformas, mídias sociais, ele tem um trabalho voltado para essas questões, para as crianças. Como é que você acha que os trabalhos poderiam ser feitos com essas crianças para reduzir esse tipo de impacto, né? Que tipo de atuação, o que você recomendaria que nesse tipo de trabalho que essas pessoas fazem poderiam inserir para poder ajudar a diminuir esse impacto das crianças que estão em casas presas, né, vendo esse dia a dia aí dos pais cada vez mais consumindo álcool? Eu não vou responder com a minha opinião, mas eu vou responder com aquilo que hoje a ciência já tem como consenso. As melhores ações de prevenção, elas são as ações familiares, ou seja, se você tiver alguma forma de trabalhar com os pais, trabalhe. Tá? Porque eles são a melhor estratégia preventiva da iniciação precoce do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes. Então, o ideal seria, se ele tem uma plataforma, se ele tem um contato, que ele começasse a passar mensagens para que os pais, primeira coisa, percebessem que esse consumo é um consumo que gera, um consumo que aumenta o risco da iniciação precoce do filho dele, porque através de uma lógica que a gente, né, um fator que a gente chama de crenças normativas, é o seguinte: quanto mais uma criança, um adolescente percebe que aquilo é normal, ele começa a querer trazer aquilo para ele, né, para aquela coisa de vou fumar, enfim, há 30 anos atrás, vou fumar porque é uma coisa que adulto faz, eu estou transgredindo. Então, a primeira coisa é
colocar para os pais, mostrar para eles o quanto que realmente impacta, esse uso impacta na iniciação do adolescente, na percepção de que isso é normal da criança e do adolescente, sugerir aos pais que restringam o acesso do álcool às crianças. Existem diversas evidências, artigos científicos mostrando que quanto mais álcool você tem em casa e quanto mais aberto esse álcool, ou seja, você tem um bar com um monte de garrafa, etc., quanto mais disso tem em casa, maior a chance de iniciação precoce, de binge e de dependência. Então, a gente tem que sempre olhar isso. E um terceiro aspecto é de conversar direto com os filhos e explicar, primeiro que fazer um consumo que não seja abusivo, porque realmente, se você faz um consumo abusivo, qualquer coisa que você falar para o seu filho, use, né, assim, não é correto usar tanto, mas você está usando, e isso influencia, tá? Então, não fazer uso abusivo e conversar, assim como a OMS coloca lá nas recomendações dela, conversar com as crianças e adolescentes sobre isso. Então, essa conversa sobre o álcool tem que começar em casa, e deve começar o quanto antes. A gente sempre fala, quando perguntam com quantos anos começar a conversar sobre álcool com a criança. Bom, se o álcool é consumido em casa regularmente, o quanto antes. Assim que a primeira vez que a criança pedir para experimentar, a primeira vez que a criança perguntar o que é, já pode começar a conversar. Quando o álcool não faz parte tanto da vida, tem que ser dito também, mesmo que a criança não pergunte. Começa aos 9 anos, aos 10 anos, conversar sobre isso. Quais são os efeitos do álcool? O uso tem que ser um uso, né? Explicar para a criança que é um uso que, para a criança e adolescente, tem um efeito totalmente diferente do adulto, porque nós estamos com cérebro em processo de desenvolvimento até os 20, 23 anos, e o impacto é muito maior desse álcool num cérebro adolescente do que num cérebro de adulto. Então, quando a gente fala é bebida de adulto, não é porque é moralmente de adulto, é biologicamente. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado para a criança conversar. É sempre isso. Conversar. Os pais não acreditam o quanto eles têm o quanto eles são um fator de proteção. Eles não têm essa noção, mas a ciência mostra hoje que tem que investir nisso, nos pais, tá? E aí tem uma outra questão só, Débora, que você falou, de que a gente está vendo o que vai acontecer no futuro, né? Eu só queria reforçar de novo que, assim, isso é o que a gente está prevendo. Pode ser que, prevendo baseado em evidências passadas e na evidência presente. Pode ser que, por algum fenômeno que eu não sei qual, as coisas andem de forma diferente, mas é o que a gente vê hoje, tá? Para não ficar parecendo que eu estou fazendo futurologia aqui, né? Tá certo. E aí, você falou, tem uma questão que eu acho que vale a pena, que na verdade envolve grupos distintos. Então tem uma questão aqui que fala que tipo de campanha poderia ser feito em empresas, por exemplo, sobre consumo, que você está orientando aí para a criança, trabalhar mais os pais, para poder os pais ajudarem nessas orientações com as crianças. E nas empresas? Essa é uma, tem um outro grupo aqui, que é um grupo em relação à terceira idade também. Como é que você enxerga isso, tanto antes, né, dados antes e agora, durante essa pandemia, e a questão também da população vulnerável, né, que a gente sabe dessa população de rua, que isso é uma situação bastante grave também. Você mencionou também de doenças, de violência doméstica. Quer dizer, se você conseguir pelo menos falar um pouco sobre a terceira idade, que eu acho que é uma coisa que a gente não falou muito, e sobre essa população de rua, né, que está vulnerável, e se você conhece ou se você tem alguma orientação a dar para pessoas que estão em empresas, porque, se eu não me engano, a pessoa que fez a pergunta, ela é médica, né? Ela é médica de uma empresa, e aí ela gostaria de saber que tipo de abordagem que ela pode fazer neste ambiente para poder ajudar com essa redução de consumo, que a gente também sabe que é bastante alto, né, dessa população. Sim, então a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a área com menor evidência científica, por falta realmente de estudo, em termos de prevenção ao uso de drogas em geral, são as empresas, tá? Então, tem muito menos do que estudo em escola, do que estudo em comunidade, enfim, digamos que tem uma evidência menor. O que a gente tem dito e recomendado é o seguinte, que a gente tente extrapolar essas medidas, esses programas, essas ações que funcionam em comunidade e em escola para, por exemplo, pais, que são adultos, e que a gente transporte isso para empresas.
No entanto, uma coisa que pode acontecer em empresa que eu acho que é fundamental é a questão da intervenção breve. Então, você faz um screening, né? Você faz primeiro um diagnóstico de como rápido, né? Um diagnóstico rápido de como está o comportamento de beber daquela pessoa e faz uma intervenção breve com ela. Então, isso existe evidência sim para a empresa. Não é prevenção primária, tá? E é uma prevenção já de quando você encontra algum tipo de... Eu já estaria já para uma coisa mais de prevenção terciária, tá? Mas tem que ser feito. Então, isso funciona, tá? Essa questão da intervenção breve, o screening e a intervenção breve. Mas nas empresas, muitos lá são pais. Se não são pais, são avós, né? Ou tios. Então, vale a pena, sim, a empresa ter uma política de, pelo menos, começar a falar do álcool. Porque é aquilo, é curioso como o álcool pelo menos falar do álcool, né? Porque ele é a droga mais consumida e é a menos falada, é a menos trazida, quando falada como um problema ou como uma questão de saúde pública. É simplesmente, ele está no nosso cotidiano, mas ele é o menos lembrado. Então, essa questão de trazer o tema, utilizar alguns componentes de habilidades parentais, que a gente diz, existem programas de habilidades parentais que a gente conseguiria utilizar em empresas para treinar, a palavra treinar não é boa, mas capacitar esses pais a lidarem com a prevenção dentro de casa e com a sua própria, né? Porque o que a ciência mostra para a gente é que esse consumo dos pais, não adianta eu investir só na criança, no adolescente, se esses pais estão em casa consumindo, são dependentes, etc., vai por terra a nossa ação com a criança e com o adolescente, tá? Em termos populacionais. Alguém vai dizer, mas eu conheço um caso. Sim, mas quando a gente avalia programa de prevenção na ponta, a gente olha o quanto que isso impacta no global, qual é o tamanho do efeito daquilo na população, tá? Então, não é um ou outro caso, é o todo. Em relação a idosos, isso é um tema que tem surgido também com tudo nos últimos tempos, especialmente porque tem evidência no Brasil de aumento de consumo de álcool entre os idosos e aumento do impacto da mortalidade 100% atribuível ao álcool entre idosos, que não existia há 10 anos atrás. Agora deu um boom, né? Porque as pessoas estão sobrevivendo mais e elas acabam tendo mais tempo de inclusive, mostrar algumas doenças crônicas não transmissíveis decorrentes de um uso crônico de alguma substância, tá? Elas não estão morrendo de doenças infecciosas, mas estão morrendo de outras causas. O que se faz? Tem até uma iniciativa agora de uma das alunas lá do Programa de Saúde Coletiva de levar um aplicativo para os idosos. Existe um grupo, né, lá no nosso departamento que estuda essa questão de saúde em idosos, e a ideia é para o idoso, se ele está muito isolado, aumentar ao máximo o acesso dele à internet, porque é uma forma, por mais que há tempos atrás a gente fala assim, tempo de tela é um horror. Não. Em termos de pandemia, quanto mais as pessoas ficarem próximas das outras, conversando, especialmente quem está muito sozinho, é o que a gente tem hoje de maior proximidade social, né? Então, fazer com que esse idoso se aproxime, aprenda a jogar no celular, aprenda a acessar os vídeos que ele gostaria de assistir, aprenda a acessar a Netflix, porque às vezes nem isso ele sabe. Então, na pandemia, a melhor medida seria capacitá-los para o uso do celular, porque a maior parte deles acaba tendo, mas não sabe utilizar, tá? Então, isso seria uma recomendação. População de rua nesse momento sempre foi a população mais vulnerável, obviamente, é uma população que a gente tem que cuidar com outros olhos e com cuidado extremo. Mas nesse momento, eles estão mais vulneráveis. Por quê? Porque estão mais expostos ao vírus. E ali, entre eles, existem muitas pessoas que já são dependentes de álcool. Então, a imunidade delas, de álcool e de outras drogas, a imunidade delas já é comprometida, tá? Então, essas pessoas com a imunidade mais comprometida, especialmente pelo consumo de álcool, são pessoas mais vulneráveis aos vírus. Então, na verdade, esses grupos, existem diversos grupos fazendo ações, né, nas ruas, ajudando essa população. Mas, de qualquer forma, nesses casos específicos, como existe uma prevalência muito maior de dependência de álcool na população de rua do que na população geral, aí, nesse caso, a gente precisa de uma intervenção mesmo para tratamento, porque muitos deles ali, a gente não está falando de prevenção mais, a gente está falando de tratar e realmente reduzir a porcentagem deles que está dependente de álcool hoje, né? E não só por conta da pandemia, mas isso é uma coisa que precisa ser feita e não tem sido também, né?
Perfeito. Tem uma questão assim, que eu achei interessante, eu não sei se é de teu conhecimento, mas a Luana traz uma informação de que na cidade onde ela mora, ela não menciona, de que existe uma campanha, ou vai existir uma campanha, onde eles estão associando a troca de alimentos para essas, né, para essas situações, agora que as pessoas estão ajudando a população de rua ou comunidades, com a pessoa que faz isso receber algo, ganhar algo, receber, eu não sabia. Você tem conhecimento disso? Não. Não estava sabendo. Parece essa informação ela trouxe, eu também achei interessante. Tem uma questão que eu achei importante, que também trata, né, em qualquer situação que a gente está vivendo, que é pandemia ou não pandemia, que é a continuidade do tratamento das pessoas que são alcoolistas no Brasil. Como é que você vê, como é que está a evolução disso, como é que isso está funcionando, e a gente sabe, né, dos problemas que existem, se você tem algo que você pudesse falar sobre essa situação. Então, primeira coisa, eu não sou especialista em tratamento, mas estamos vendo, né, o que está acontecendo, não só no Brasil, tá? Mas o mundo inteiro se mobilizou para que os espaços de saúde, hospitais, clínicas, né, o local que recebe pacientes ficasse basicamente focado em Covid. Consequentemente, tem duas coisas que acontecem aí. Eu reduzo o acesso das pessoas a outros tratamentos, inclusive de saúde mental, e ao mesmo tempo, o que a gente percebe um medo das pessoas em sair de casa para buscar esse tipo de tratamento. Então, o que a gente tem visto, né? As pessoas estão ficando realmente mais em casa, e aí, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas o AC Camargo, umas semanas atrás, divulgou quanto que eles perderam de pacientes. Veja, AC Camargo, tratamento exclusivo de câncer. Quem está com câncer hoje não deixou de estar. Essas pessoas continuam estando, mas elas desapareceram, tá? E aí eles caiu, eu não sei dizer, mas acho que 800%, uma coisa assim. A primeira, não, desculpa. Bom, enfim, era uma queda absurda. Sobrava, tipo, se fossem 1.000 pacientes, sobrariam nem 100 pacientes, tá? Para serem tratados. E aí você acaba vendo que essas pessoas, elas estão doentes, mas elas não estão buscando a mesma coisa para o álcool. O que aconteceu na prática é que alguns grupos de AA voltaram a funcionar online. Alguns psiquiatras estão atendendo online. Alguns psicólogos estão, inclusive, fazendo campanhas no Facebook para atendimento online gratuito das pessoas. Então, existe uma movimentação nesse sentido. Mas, na prática, todos os espaços de tratamento eles estão com acesso restrito e, inclusive, os próprios convênios estão restringindo as consultas que não são consultas de Covid. Então, imagina, ou seja, você está tendo mais espaço para recair, mais espaço para consumir, começar a consumir, só que o seu acesso ao serviço tem sido muito menor. Então, realmente é um cenário muito, muito delicado, tá? Muito complicado. A Luana respondeu aqui para a gente, ela informou que essa campanha está sendo desenvolvida lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Enfim, também não tinha conhecimento, acho que fica uma informação aqui a mais. Tem uma questão que envolve, se você tem conhecimento de uma questão em relação à economia, se você acha que existe uma relação, não sei se você apresentou, ou já mencionou, uma correlação entre o consumo de álcool, né, e a taxa de desemprego em número, tanto no Brasil quanto em outros países. Se você tem esse conhecimento, essa informação, Rosila. Sim, existe uma relação clara, isso antes da pandemia, tá? Não sei, o dado da pandemia para essa variável específica a gente não tem nesse momento, vamos ter no futuro. Mas, assim, um dos fatores associados à dependência de álcool é o desemprego. Então, é uma das coisas que a gente, inclusive, discute muito, né? O quanto que você... E não é só para dependência de álcool, diversas dependências, por conta da dimensão de como a vida começa a ser estruturada quando você abusa de alguma substância ou quando você é dependente de alguma substância, com essa mudança de vida, você acaba não conseguindo se manter nos empregos, não consegue, como se diz, se vincular, tá? Porque você não consegue cumprir horários. Então, isso é uma associação clara entre desemprego e alcoolismo. Em relação a um consumo que não seja, mas quando o consumo não é abusivo? Bom,
O que a gente sabe hoje é de um impacto gigantesco do álcool na perda de produtividade. Então, a gente já consegue fazer essa associação. As pessoas que bebem mais chegam de ressaca no trabalho, mesmo que não seja dependente. Qualquer um pode ficar de ressaca depois de um episódio de bebedeira. Então, se essa pessoa começa a fazer isso com frequência, começa a faltar ou começa a ser menos produtiva, isso está associado ao desemprego também. Inclusive, os dependentes relatam que eles muitas vezes perdem esses empregos antes, inclusive, quando começam um processo de abuso, que ainda não é classificado como dependência, mas por todo o comprometimento de episódios, né, de ressaca e tudo mais, que dificuldade de acompanhar, porque às vezes estão intoxicados, né, e aí você acaba não conseguindo acompanhar o que está sendo pedido para você, entregar o produto que está sendo cobrado de você. Então, existe sim evidência científica de associação entre alcoolismo e desemprego, tá? Bem. Bom, aqui a gente, até fazer um esclarecimento para as pessoas, que a gente pode, bom, primeira informação que alguns já perguntaram, a gente tem essa aula que está sendo, né, que foi gravada, essa aula, né, essa apresentação que foi gravada, e então está disponível nesse endereço que está projetado aí na tela. Além disso, a Zila já divulgou também um e-mail, depois a gente pode repetir aqui novamente, para as pessoas que queiram fazer, né, Zila, se você se disponibiliza a responder, porque tem algumas perguntas que estão aqui, no modo geral, a maioria, né, muitas pessoas fizeram um elogio, agradeceram, achou que a apresentação foi extremamente útil, trouxe uma série de conhecimentos e informações novas para muitas pessoas, e eu acho que a gente pode pensar em encerrar aqui. Eu acho que antes até da gente encerrar, se você quiser fazer alguma fala final, alguma recomendação. Tem um ponto aqui que eu acho que a gente poderia fechar com isso, porque ficou bem claro na tua apresentação a história diante dessa pandemia, que existem políticas que foram distintas, que foram adotadas por distintos países, né? Cada um com a sua lógica, com o seu... né, sua consequência em relação a isso. Eu acho que se você puder fazer uma visão pessoal sua como pesquisadora da área, de você imaginar o que seria dentro da nossa realidade do Brasil, né, o que você acredita que seria mais adequado, se a gente deveria ter uma ação, se você tem um caminho de orientação onde a gente pudesse ter uma ação mais rápida, porque a gente está no meio do processo, né? Não sabemos quando a gente vai sair disso, e se tem alguma recomendação particular em relação a essa decisão do que fazer no Brasil em relação a essa condição de pandemia. Sim. Eu acho que, enfim, qualquer estratégia tem seus prós e contras, como a gente viu, mas eu acho que a primeira medida seria a gente reduzir esse excesso de promoções e propagandas que estão por aí, tá? A bebida está cada dia mais barata e isso está estimulando o consumo, numa proporção que antes não existia. Então, eu acho que uma primeira medida é a gente trabalhar com a questão do preço, com as pessoas. Então, reduzindo, inclusive, quando você está já numa situação econômica mais instável, você não sabe se o seu emprego vai estar mantido o mês que vem, etc. Então, você acaba sendo mais, assim, não dá para ficar gastando, né, tanto em álcool. Então, na verdade, terminar com essas grandes promoções seria a primeira medida, e um controle dessas lives. Eu acho que eu entendo o lado econômico, que todo mundo discute, que as lives estão trazendo dinheiro, eu entendo, mas elas podem trazer dinheiro sem a propaganda do álcool da mesma forma, entendeu? Então, é uma forma de a gente reduzir um dano, ou seja, eu vou expor menos essas crianças, menos essas pessoas, porque elas ficam vendo aquele pessoal bebendo, ficando super alegre, então realmente é um estímulo. E eu acho que são medidas que seriam mais rápidas e que poderiam ser tratadas da mesma forma que foram tratadas essas outras questões que a gente nunca imaginou, que o Ministério da Educação ia permitir aulas online, né? Então a gente teve redução de carga horária, um monte de coisa. Então são medidas que poderiam ser, nesse momento, para não causar grande polêmica, temporárias. Então, proibição de propagandas com preços extremamente baixos e controle dessas propagandas via lives, YouTubes e campanhas das grandes marcas de álcool. Acho que isso seriam as medidas mais interessantes no momento. Em relação, a gente não tem
assim, os bares estão fechados, então as baladas estão fechadas. Outra questão seria a gente ver essa venda por aplicativos, então limitar o horário de venda, pelo menos de álcool nos aplicativos, né? Não poder comprar 24 horas do dia, reduziria a compra. Então são algumas medidas que dariam para ser tomadas e seriam menos radicais, né? A gente não chegaria naquele radicalismo do Panamá, da África do Sul, da Groenlândia e assim por diante. Perfeito. Mas eu eu na verdade agradeço, eu deixei o meu e-mail aqui para quem, eu vi que algumas perguntas não foram possíveis nesse momento a gente responder, mas eu me coloco à disposição para poder respondê-las quando me escreverem. A qualquer momento. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada a você, Débora. Agradecer também o Michel que está nos ajudando aqui nesse evento, agradecer as pessoas que participaram, que encaminharam, né, que tornaram esse webinário mais rico, né, com as perguntas. E Zila, de verdade, né, em nome da Pró-Reitoria, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação nessa atividade, que é uma atividade que nós estamos organizando, tem aí uma equipe grande participando disso, né, a gente tem aí a Reitoria dando a total apoio a esse tipo de atividade, a gente tem aí o Comitê de Enfrentamento do Covid, enfim, a universidade toda está mobilizada aí para tentar dar um apoio para a comunidade nas diferentes questões. A gente já abordou vários temas aqui, eu acho que esse tema é essencial, então, muitíssimo obrigado em nome da nossa Pró-Reitoria. Obrigada a vocês. Obrigada, Michel.